Opa, aqui é o Gustavo Malk e nesse vídeo a gente vai trabalhar sobre respiração e como ela pode ser utilizada para controlar a ansiedade. Bom, essas mesmas técnicas que a gente vai aprender para controle da ansiedade podem ser utilizadas para melhorar a sua condição vocal para o canto, pode ser usada para trabalhar a sua energia dentro da arte marcial ou até mesmo para controlar também medo, estresse, algum tipo de trauma. Na verdade, a gente vai aprender a respirar corretamente. Então, a ideia é que você comece a utilizar essa respiração em 100% dos momentos. Quando a gente fala em respirar corretamente, pode soar um pouco estranho, né? Mas, na verdade, a gente desaprende a respirar pouco tempo depois que a gente nasce. Se você observar um bebê respirando e uma pessoa adulta respirando, você vai perceber que a respiração é completamente diferente. E não é que a gente tenha aprendido a respirar melhor com o passar do tempo. Na verdade, a gente desaprende a respirar. Aí você deve se perguntar, como assim, Gustavo? Bom, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, ok? Então a gente vai começar a trabalhar a respiração de uma forma mais terapêutica, de forma a controlar a ansiedade. Por isso eu vou pegar a parte mais marcial, das artes marciais mais yin, ou seja, mais relaxantes, mais de trabalho interno, de trabalho de energia, para daí sim a gente começar a trabalhar a respiração. Só que para isso eu também quero falar um pouco de como as outras artes marciais utilizam as técnicas de respiração. Bom, se a gente pega as artes japonesas, por exemplo, elas têm um tipo de respiração que elas chamam de ibuki, que significa alento. São técnicas de respiração mais sonoras, utilizadas dentro do karatê, do aikido, que visa conectar o seu tatien ou seu taden, que é um ponto situado 3 dedos abaixo do umbigo, com cada golpe que você for aplicar. Só para a gente abrir um parênteses aí, para os orientais, o microcosmos é igual ao macrocosmos. Tudo que está em cima é igual ao que está embaixo, né? Então, quando eles falam em universo, eles tratam o corpo humano como se fosse também um universo. E esse ponto, situado 3 dedos abaixo do umbigo, que eles chamam de Tatien, esse ponto é o centro do seu universo, o centro do teu corpo, o centro de energia do teu corpo. Então, dentro do e-book, a ideia é que concentre a energia nesse ponto e que, com a ajuda da respiração, essas técnicas de respiração mais sonoras, você consiga conectar o Tatien aos seus outros chakras e, dessa forma, você conseguir aplicar essa energia vinda da respiração em cada golpe que você for efetuar no adversário. E se você não for aplicar nenhum golpe no adversário, for fazer, por exemplo, uma meditação, a ideia é que esse centro de energia, o Tatien, seja conectado a todo o seu corpo, que ele consiga espalhar a energia por todo o seu corpo. Bom, para isso, ele vai trabalhar o Tatien como uma forma de cultivo da sua energia vital. E como que funciona esse cultivo dessa energia vital para os orientais dentro da arte marcial? Bom, primeiro, tua energia está concentrada no Tatien, que é esse ponto abaixo do teu umbigo. Uma vez concentrada nesse ponto, você precisa espalhar ela pelo teu corpo. Então você vai utilizar 3 pontos principais para fazer isso. Você vai utilizar o teu plexo solar, que é responsável pela tua energia física e tua vitalidade. Depois você vai utilizar o teu plexo cardíaco, que é responsável pela respiração e saúde dos seus órgãos internos. E por último, você vai conectar todos esses pontos ao ponto do terceiro olho, que é esse ponto que fica entre os dois olhos aqui, um pouco mais acima, né, entre as sobrancelhas, que é o ponto responsável pela consciência ou pela mente. Uma vez que você consegue conectar isso, dentro da respiração você consegue transferir muito mais energia para o teu corpo. E se você junta isso a um golpe, o teu golpe tem muito mais potência. Se você for observar as várias artes marciais, principalmente as artes japonesas, eles usam muito essa técnica de uma forma bem sonora. Então eles inspiram alto e expiram alto, fazendo um som parecendo um chiado. Então é mais ou menos um... Ou dentro de um golpe é... Ou então... E aí solta um kiai, né? Um grito de poder junto com a expiração. Enfim, são várias formas diferentes de aplicar essas técnicas de respiração, só que normalmente acoplada a alguma forma de som. Isso é uma técnica de respiração chamada de ibuki. Depois a gente pode aplicar também técnicas de respiração numa arte que a gente chama de pranayama, que é o quarto raio ou quarto ramo da Raja Yoga, que é a yoga real, né? O pranayama é o domínio da energia vital, ou o domínio da bioenergia. Prana significa energia vital ou bioenergia,
e Yama significa domínio. Então, por isso, domínio do prana, domínio dessa energia vital. E como que se dá esse domínio? Justamente através da respiração. E aí, dentro de várias técnicas de yoga, ou várias linhas de yoga que você pega, você vai ver essa respiração sendo trabalhada de forma muito semelhante. Bom, independente de ser dentro de yoga ou de alguma arte marcial yin ou yang, a respiração ela obedece vários princípios. Eu vou apresentar apenas 5 princípios desse para você, para depois a gente fazer alguns exercícios de respiração. O primeiro princípio que a gente vai trabalhar aqui é o princípio de nariz e boca, de inspiração e expiração. Regra geral, inspira-se pelo nariz e expira-se pela boca. Por exemplo, se você estiver trabalhando dentro do pranayama, você vai ver que vários exercícios você inspira e expira só pelo nariz. Mas como regra geral, você vai inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Mas por que disso? Primeiro, quando você inspira pelo nariz, você consegue controlar o volume e a velocidade de ar que você faz entrar no teu pulmão. E ao mesmo tempo, você consegue filtrar e controlar a temperatura que o ar está vindo. Se você estiver num lugar muito frio, por exemplo, e inspirar esse ar muito frio, quando você inspira pelo nariz, ele vai conseguir nivelar um pouco essa temperatura e não mandar esse ar gelado todo para o pulmão, evitando até mesmo que você fique doente. E ao mesmo tempo ele vai controlando o volume e a velocidade do ar que entra no teu pulmão. Uma coisa que você não consegue fazer quando você inspira pela boca. E por que você vai expirar pela boca? Bom, também para você conseguir controlar um pouco melhor agora a saída de ar, porque na expiração é mais fácil você controlar o ar pela boca, e você vai fazer a saída de ar ser muito mais confortável e mais relaxante. Então você inspira pelo nariz para controlar a velocidade e o volume de ar, filtrar e controlar a temperatura, e você expira pela boca para ser mais confortável e mais relaxante. Esse é o princípio de nariz e boca que a gente trabalha. O segundo princípio que a gente vai trabalhar é o princípio de continuidade ou de padrão infinito. É mais ou menos você comparar a tua respiração com as ondas do mar, onde a onda vem, molha a areia e retorna para o mar, ou que a gente chama, de retornar ao infinito. A tua respiração vai fazer a mesma coisa. Ela vai vir, vai preencher o teu corpo e depois vai retornar ao infinito, levando tudo que ela tiver para levar de bom. Então ela traz coisas boas para você, retorna ao infinito levando coisas boas para o infinito. Essa é a ideia de continuidade, essa é a ideia de padrão infinito dentro da respiração e dentro das artes marciais também. O terceiro princípio é o princípio de pêndulo, onde sua respiração precisa ser natural, constante e ter sempre a mesma frequência. Você não precisa ficar acelerando e atrasando a tua respiração de acordo com a atividade que você estiver fazendo. Então é a mesma frequência do pêndulo, é a mesma constância do pêndulo e fazendo isso de forma natural. A gente tem tendência de caminhar com a respiração de uma forma, correr com a respiração um pouco mais agitada, lutar com a respiração diferente, e a ideia não é essa. A ideia é que a sua respiração seja sempre constante como um pêndulo. O quarto princípio da respiração é o princípio da independência, ou seja, nenhum movimento seu precisa depender de uma das fases da respiração, depender só da inspiração ou depender só da expiração. Todos os movimentos devem ser realizados independente de você estar inspirando ou expirando. E aí a galera que malha agora deve estressar comigo, quando eu falo que você não precisa controlar a tua respiração para puxar peso. Então não tem aquela coisa de você estar puxando o peso, você inspira, você está soltando o peso, você expira. Não existe isso. Dentro das técnicas de respiração, quando você aprende a respirar corretamente, independente do que você estiver fazendo, a tua respiração vai ser constante e natural. Algumas artes marciais têm muito disso também, de você golpear sempre expirando. Por exemplo, se você pega um kickbox ou um muay thai, tem muito disso, Cada golpe você expira e ainda faz um chiado, faz um ibuki aí. Bom, enfim, não quer dizer necessariamente que isso esteja errado, mas dentro dos princípios de respiração, não é assim que a gente trabalha. Quando você vai trabalhar um princípio de respiração da independência, você dá um golpe, você recebe um golpe, você caminha, você corre, sem abalar tua respiração. Tua respiração precisa ser independente, precisa ser constante, precisa ser natural. Tem só mesmo esse sistema de você inspirar pelo nariz, expirar pela boca e ir controlando essa naturalidade da respiração. Isso é um princípio da vida, isso é um princípio que você pode levar agora para a tua eternidade aí. Se você malha, eu vou te fazer um desafio. Na hora que você for fazer que você for levantar peso, ou que você for fazer qualquer exercício, tenta manter tua respiração constante e natural.
tenta desassociar ou descondicionar a tua respiração do movimento e depois comenta, depois fala um pouco comigo de como isso funcionou, se você sentiu alguma diferença nessa hora. E por isso que eu falo que a gente aprende a respirar errado no decorrer da vida. Mas enfim, como a gente está falando agora de pranayama, como a gente está falando agora de técnicas de respiração, vale a pena a gente começar a fazer uma coisa um pouco diferente aí, a tentar coisas diferentes aí. E para a gente fechar essa questão de princípios, o quinto princípio da respiração é o princípio de relaxamento. Ou seja, você vai trabalhar a tua respiração sem nenhum ponto de tensão no corpo. Você não vai tensionar teu ombro, você não vai tensionar o maxilar, não vai tensionar o pescoço, não vai tensionar a sua área nasal. Enfim, simplesmente você vai relaxar todo o teu corpo durante um movimento, durante uma técnica de respiração ou durante qualquer coisa que você for fazer na tua vida. Então é relaxamento e respiração sendo trabalhada ao mesmo tempo. São esses 5 princípios de respiração aí e agora vamos partir para a prática, vamos partir para as técnicas de respiração. Bom, para a gente poder trabalhar as técnicas de respiração, vou pedir que você imagine o teu pulmão como se tivessem 3 compartimentos diferentes. Então a gente tem o compartimento 1, mais ou menos na altura do plexo solar, compartimento 2, na altura do externo, na altura do plexo cardíaco, e o compartimento 3, aqui a parte 3 dos teus pulmões, ela vai funcionar mais ou menos entre o cardíaco e o laríngeo. Imagina sempre então esses 3 compartimentos, um começando mais abaixo e o 3 fechando um pouco mais acima. E quando a gente for inspirar, você vai inflar o teu pulmão dessa forma, 1, 2, 3. A gente tem tendência a respirar errado, a respirar contrário. Quando você inspira, você enche o peito, depois o meio e por último a parte inferior do pulmão. E por que a gente diz que essa respiração torácica ela é incorreta? Bom, primeiro ponto, porque você cria muita tensão nos ombros e no pescoço quando você inspira alto, né? E segundo ponto é que você não aproveita toda a capacidade do teu pulmão. A costela contrai um pouco o teu pulmão e você não consegue aproveitar o máximo do potencial dele. Coisa que não acontece quando você respira primeiro inflando o abdômen, depois o meio e por último a parte mais alta do pulmão. Se você observar uma criança bem nova, menos de 1 ano, dormindo, você vai perceber que ela respira. Primeiro ela infla a barriga, depois ela infla a parte do meio e por último ela infla o peito. Ela não tensiona o ombro, ela fica sempre relaxada, sempre mais tranquila e a respiração é muito contínua. E na hora de expirar, ela faz o contrário. Ela desinfla a parte do peito, depois a parte média e por último o abdômen. Essa é a respiração que a gente deve fazer em todos os momentos da nossa vida. Bom, para a gente ser um pouco mais prático, a respiração funciona mais ou menos assim. Primeiro você vai inflar o teu primeiro compartimento, depois que ele estiver pleno, depois que ele estiver bem cheio de ar, você infla o segundo compartimento. Uma vez inflado esse segundo compartimento, ele se abre e aí sim ele infla o terceiro compartimento. Só que você não vai fazer isso em 3 respirações, não é? Você vai fazer isso de uma forma bem contínua, E aí você prende e depois solta. E na hora de soltar, você vai fazer o contrário. Você vai soltar primeiro 3, depois 2 e depois 1. Bem tranquilamente, a respiração precisa ser tranquila, tá? E se você quiser saber um pouco sobre o ritmo da respiração, a contagem que a gente faz é normalmente 1, 2, 3. Para inspiração, prende. 1, 2, 3. Expira contando 4. 1, 2, 3, 4. Dentro do pranayama, a expiração ela é 3 vezes mais lenta do que a inspiração. Então, se você inspira contando 3, você expira contando 9. Só que aí já é um exercício mesmo de respiração, já é um pranayama, não é para a gente utilizar cotidianamente. No cotidiano, tenta respirar dessa forma. Inspira 3, expira 4. Se você estiver ansioso, quiser controlar a ansiedade, inspira 3, prende 3, expira 4. Essa é a técnica máxima aí de controle da ansiedade. Então, para a gente poder fazer a respiração junto agora, é só acompanhar a imagem. Inspira. Prende. 3. Expira 4. De novo. Inspira 3. Prende. 3.
expira 4. Lembrando dos 3 compartimentos, inspira enchendo o primeiro, segundo, terceiro compartimento, prende o ar cá em cima, expira soltando 3, 2, 1. Beleza? Então, para a gente poder fazer isso de uma forma mais prática, testar isso na prática, eu vou pedir que você faça isso diante de uma situação tensa. Por exemplo, se você for apresentar um trabalho na tua escola, na tua faculdade, se você for fazer uma entrevista de emprego, uma apresentação importante de emprego, ou atender um cliente importante, ou se você for abordar uma garota numa balada, tenta fazer isso. Na hora que você vê que a ansiedade está tomando conta, que o medo está tomando conta, que a tensão está tomando conta, faz esse exercício. Para num canto calmo, para num lugar tranquilo, ninguém vai nem perceber o que você está fazendo, e aí você inspira pelo nariz, contando até 3, prende o ar contando até 3, e depois expira contando até 4. Faz isso umas 3, 4, 5 vezes, e aí você vai fazer o que você tem para fazer. Vai apresentar teu trabalho, vai atender teu cliente importante, vai para tua entrevista de emprego, ou vai abordar a garota, enfim, simplesmente testa esse tipo de respiração, testa esse controle que você vai ter sobre o teu corpo. E no cotidiano, simplesmente, você tira a parte de prender a respiração. Uma vez aprendido a respirar dessa forma, você chega ao princípio máximo da respiração, que é o de paz e transformação, onde você vai inspirar absorvendo todas as coisas positivas, toda a vibe positiva do ambiente. Então você inspira absorvendo as coisas boas, absorveu essas coisas boas, você leva para o centro do coração, leva para o centro do peito, pega tudo de ruim que tiver, toda a tensão, toda a dor que tiver, leva também para o centro do peito, mistura essas duas coisas e queima as coisas ruins, queima no peito todas as tensões, todas as coisas que te incomodam. Queima a tua ansiedade, queima a tua dor, queima o teu estresse, queima teu medo. Queimou essas coisas, agora você pode expirar, você pode liberar essa paz e essa transformação para o ambiente. Parece um pouco viajante, parece um pouco aquela coisa mais paz e amor, né? Só que é exatamente dessa forma que acontece. Quando você aprende a respirar dessa forma, a fazer essa respiração em 3 níveis e essa expiração em 3 níveis, né? Contando dessa forma, fazendo essa transformação interior, você vai conseguir muito fácil fazer isso. Inspira as coisas boas, se tranquiliza, se acalma, queima todas as tensões e libera a tranquilidade, libera a paz. Beleza? Perfeito? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar e a gente se vê nos próximos vídeos.